Olá, meus queridos amigos, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês na noite de hoje, para mais um estudo evangélico. Então vamos começar fazendo a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolve em muita paz, em muita luz, em muito equilíbrio, pedindo as bênçãos de João de Deus, de toda a equipe de trabalhadores do Lar Espírita Luz e Amor, pedindo a proteção de Maria Santíssima e pedindo que a espiritualidade nos sustente, nos ampare e nos inspire, para que tudo corra bem, para que possamos fazer o melhor. Que Jesus nos abençoe. Bom, o tema que nós vamos abordar hoje está no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 66, acordar e erguer-se. Nessa lição, nós temos uma citação de Paulo aos Efésios. Paulo diz o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. E nessa lição, nós vamos entender o que significa esse acordar, esse despertar, esse erguer-se. Porque muitas vezes nós estamos na vida, passamos pela vida e não vivemos a nossa vida de forma adequada. Nós muitas vezes estamos aqui, não nos damos conta daquilo que estamos fazendo. E quando a gente percebe, o nosso tempo já passou, nosso tempo já se esgotou e nós não fizemos nada de útil. Nessa lição, Paulo nos diz que há milhares de pessoas que dormem indefinidamente. É como eu estava dizendo para vocês, elas passam pela vida e nem percebem que a vida está passando. Elas percebem que a natureza muda, que as estações mudam, elas percebem que as folhas caem das árvores, mas elas não se dão conta. E o que elas precisam perceber? Elas precisam perceber as coisas do espírito. Elas precisam acordar para as coisas do espírito. As coisas da matéria, elas estão aí todos os dias. A gente está vendo, a gente está vivenciando, a gente precisa dessas coisas, para o nosso sustento. Mas não basta que a gente tenha as coisas materiais. As coisas materiais, elas são um empréstimo enquanto nós estivermos aqui, para nós termos condições de viver, de sobreviver, de nos mantermos. Mas o que é mais importante são as coisas do espírito. E é para essas coisas que a gente precisa despertar. O Paulo, ele frisa, que existem pessoas que assemelham-se a mortos. Por que mortos? Porque elas são levadas pela vida. Elas são levadas pelas circunstâncias, elas não questionam, elas não param, elas não se preocupam em aprender, elas não se preocupam em crescer espiritualmente, em perceber que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, melhor é o nosso desenvolvimento.
melhor é a nossa condição, melhor se torna a nossa condição espiritual. E essas pessoas, muitas vezes, elas até têm fé, elas até louvam a Deus, ou seja, elas são gratas, elas têm uma religião, mas não basta que você tenha uma religião, é preciso que você tenha uma religiosidade, que você vá além do rótulo religioso, que você utilize esse canal, né, que te liga, que te conecta a Deus, de uma forma construtiva, de uma forma útil, que te faça crescer, que te faça ser melhor. E ser melhor principalmente com o seu semelhante, né? Existem muitas pessoas que, apesar de terem uma fé, é como se elas tivessem uma fé ociosa. Eles simplesmente absorvem aquilo que lhes interessa, eles simplesmente utilizam aquelas coisas que lhes são úteis, que lhes proporcionam alguma coisa de útil, de proveitoso, mas não se aprofundam, não buscam os valores espirituais, não buscam os valores morais, não buscam o seu crescimento, a sua melhoria espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra para melhorar, nós estamos aqui na Terra para construir coisas importantes para o nosso crescimento, para a nossa melhoria e para a melhoria dos nossos semelhantes. Nós não estamos aqui simplesmente esperando o tempo passar. Nós não estamos simplesmente aqui para cumprir os nossos rituais, né? Vou na igreja, assisto uma missa, vou no centro, assisto uma palestra, vou no culto, né? Não é isso. Nós precisamos ir além, né? Diz Paulo: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Então, a nós que conhecemos um pouquinho mais, que estudamos, que nos esforçamos, que conhecemos o Evangelho, o que cabe a nós não é simplesmente utilizarmos, né, palavras para tentar convencer o outro, sendo que muitas vezes o nosso exemplo basta. Não adianta nós ficarmos falando se uma pessoa não quer nos ouvir, tá? O que basta é o nosso exemplo, porque quando nós nos esforçamos na nossa melhoria, quando nós nos esforçamos para ser melhores a cada dia, para fazermos o melhor, as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem isso, elas observam isso e elas fazem o quê? Muitas vezes elas se interessam em saber o que está acontecendo, que está fazendo a fulana se tornar melhor, está fazendo a fulana ficar diferente, tá certo? São coisas que nós precisamos valorizar, são coisas que nós precisamos ter em mente e ajudar o nosso irmão, aquele irmão que está numa condição que muitas vezes a gente vê que ele precisa aprender um pouquinho mais, que ele precisa de ajuda, que ele está perdido, que ele está desequilibrado, o que ele coloca aqui. Nós precisamos auxiliar o nosso irmão no seu soerguimento, ou seja, para que ele consiga se levantar, sair daquela condição. Ah, mas nós somos responsáveis pelo outro na medida em que nós temos condições de ajudá-lo e na medida que nós estamos em condições de auxiliá-lo, de entendê-lo, sim. É claro que eu não sou responsável pelo livre-arbítrio do outro. É claro que eu não sou responsável pelas escolhas do outro. Mas
todas as pessoas que são postas no nosso caminho, todas aquelas pessoas que são colocadas no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos, no nosso círculo de trabalho, são pessoas com as quais nós temos algum vínculo, nós temos alguma ligação. Então, nós temos responsabilidade, sim, em ajudar o outro. É claro que eu não posso impor a minha vontade, eu não posso impor o meu desejo. É por isso que eu falei anteriormente dos exemplos, porque os exemplos são os melhores mestres. Quando as pessoas nos observam, muitas vezes elas despertam, elas param, prestam atenção. Ah, o que está acontecendo? Que fulano não era assim e agora é? O que está acontecendo com ela? E são essas coisas que muitas vezes ajudam as pessoas a despertar, a mudar o seu comportamento, a se renovarem, a se transformarem. O Paulo também fala: é imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Então, o que ele coloca aqui, é imprescindível que a gente vá além. Não basta a gente ficar falando, não basta a gente ficar recomendando. A gente precisa ir além. E esse ir além, às vezes é assim, é um exemplo, às vezes são aquelas pessoas que quando você se aproxima delas, né, elas se sentem acolhidas, elas se sentem amparadas e elas vão mudando, porque a gente não sabe aquilo que se passa com o outro, aquilo que se passa dentro do outro. Então, muitas vezes, pequenas atitudes, pequenos gestos que nós fazemos são responsáveis pelo despertar do outro, são responsáveis pela melhoria do outro, né? Também ele coloca aqui: quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Então, quer dizer, nós temos que ensinar o caminho, nós temos que ajudar o próximo a entender, a aprender. Então, por exemplo, nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos o sentido da vida, né? Que sabemos que a vida não se resume a isso aqui. Não basta eu ficar repetindo para as outras pessoas, mesmo porque se a pessoa não está preparada para entender, ela não vai aceitar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vivenciar, eu preciso viver de uma maneira tal que eu exemplifique para o outro aquilo que é correto. Eu preciso viver de acordo com o Evangelho. Eu preciso me melhorar. Eu preciso agir sabendo que aquela pessoa que muitas vezes está no meu lar, está na minha família, que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa problemática, ela está ali porque ela tem um vínculo comigo. E esse vínculo, que provavelmente vem de outras vidas, nós não sabemos se é um vínculo de ódio, de raiva, de cobrança. Os vínculos de amor a gente reconhece com mais facilidade, porque os vínculos de amor são aqueles suaves, são aquelas pessoas agradáveis, são aquelas relações benéficas, agradáveis. Agora, os vínculos de dor, de sofrimento, aqueles vínculos que se arrastam, normalmente são cobranças. E graças a Deus nós temos o esquecimento, porque já pensou como seria difícil para nós termos que viver num lar confrontando todos os dias
os nossos inimigos do passado. Então, graças a Deus, nós temos o véu do esquecimento. E com esse véu, a gente consegue conviver e construir novas relações. Então, nós que conhecemos um pouquinho mais, nós temos que viver de acordo com o Evangelho. Nós temos que viver a fim de ajudar essas pessoas que ainda não aprenderam a conhecer o Evangelho, tá? A fim de que essas pessoas se melhorem também. Porque o ideal é que todas as pessoas, todos os grupos cresçam e se elevem juntos. Tem uma música que fala, né, que é impossível ser feliz sozinho. E é verdade. Como que a gente vai ser feliz enquanto aqueles que nos cercam estão tristes, estão infelizes, estão tendo uma vida difícil? Então, compete a nós fazermos de tudo para melhorar não só a nossa situação, mas a situação dos nossos semelhantes também, para que a gente cresça junto, para que a gente consiga ser feliz em grupo, para que a gente consiga que o nosso grupo familiar seja feliz. E o Paulo, ele repete aqui, disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então é isso que nos compete, ajudar o outro. A gente está aqui nesse mundo para aprender, para nos melhorar. A gente está aqui nesse mundo para fazer as nossas reformas, as nossas transformações morais, para se soerguer. É para isso que nós estamos aqui. Graças a Deus nós temos essa ferramenta, nós temos a mediunidade que nos ajuda, que nos dá esse impulso. Nós temos a doutrina espírita que nos faz reconhecer as verdadeiras coisas que importam, as coisas que realmente são capazes de nos ajudar a crescer, são capazes de ajudar na nossa transformação. Mas a gente tem que ter a humildade e o entendimento de saber que ninguém vive sozinho. Nós precisamos do amparo divino, nós temos que ser humildes, sempre nos mantermos ligados com a espiritualidade, através da oração, através das preces, vibrando positivamente, vibrando de uma forma positiva, de uma forma construtiva. E temos também que ter esse compromisso de ajudar os nossos semelhantes, mesmo que esses nossos semelhantes sejam aqueles mais difíceis, aqueles que nos querem apunhalar pelas costas. Nós temos o entendimento, tá? Então compete a nós perdoar, compete a nós entender, compete a nós tolerar. Então quer dizer que eu preciso deixar o outro me manipular, deixar o outro montar em mim? Não, não é isso. Você não precisa amar o outro como você ama uma pessoa com quem você tem afinidade. Você não precisa deixar o outro mandar em você, te manipular. Não, não é nada disso. É para isso que cada um de nós tem livre-arbítrio. Nós temos que estabelecer limites, tá? Nós temos que estabelecer limites, sim. Nós temos entendimento, nós temos condições de selecionar até o tipo de benefício que eu posso proporcionar ao outro e reconhecer quando a pessoa chega num determinado ponto que não adianta mais eu insistir. A gente sabe que às vezes acontece isso, existem pontos onde a gente não pode mais interferir, não pode mais insistir e respeitar o livre-arbítrio. Mas
dentro daquilo que é possível, nós temos que insistir sempre. Mesmo aquelas pessoas que parecem um caso perdido, nós ainda podemos interferir para ajudá-las através das preces, através das vibrações, através das orações, tá? Então, gente, quando ele diz, levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Isso é o que nos compete. É para isso que Paulo nos convida a acordar para a vida, acordar para os valores do Espírito, acordar para aquilo que realmente importa, conscientes de que hoje nós estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de fazer o melhor. Então que a gente faça, que a gente aproveite, que a gente não deixe o tempo passar impunemente, que a gente aproveite, pois nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, nós não sabemos quanto tempo ainda a gente tem aqui na Terra. Então que a gente faça o melhor, que a gente faça sempre as coisas com amor, com tolerância, com compreensão, com boa vontade, sempre visando amparar e ajudar o próximo. E agora, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e pedir a Ele que possa ajudar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos semelhantes, que envolva a todos que estão passando pela dor, pelo sofrimento, que envolva a todos em muita paz, em muita luz, em muito amor, que permita, Senhor, que venham logo as vacinas, para que esse vírus possa cumprir o seu papel e desaparecer, ir embora, voltar para o lugar de onde veio, e que as pessoas que contraíram essa doença possam ser curadas. Vibremos também por aqueles nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, que Jesus ampare a todos, que Jesus os envolva em muita luz, lhes dê muito entendimento, lhes dê a condição de se renovarem e de se tornarem melhores no mundo espiritual, que eles tenham uma boa adaptação. Vibremos também pelos nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos por nós e por todos aqueles que não te conhecem, Senhor, para que todos possam receber o lenitivo de que mais precisam. E pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão passando por provas e expiações difíceis, para que eles sejam fortalecidos, amparados e sustentados. E assim nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por mais esta bênção do estudo, do aprendizado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui estudando e compartilhando com os meus queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. E onde quer que nós estejamos, que nós possamos estar sempre unidos, conectados, com muita paz, com muito amor. Tenho a certeza que logo, logo estaremos novamente juntos na nossa casinha azul. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma excelente noite, nos dê um excelente final de semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.